Olá, pessoal, voltando aqui. Vamos ver se agora estamos sem ruído, né? A primeira gravação aí não estava muito legal, então a gente resolveu retornar, né? Recomeçar para a gente. Olá, Cá. Tudo bem, sua linda? Fixando comentário. Está aqui, gente. Ah, legal, todo mundo entrando novamente. Espero que agora sem ruídos. Mi, tá ótimo. Já vou colocar você aqui. Olá, Mi. Seja bem-vinda. Aguardando Milene Couto. Vamos começar o nosso bate-papo. Oba, e aí? Agora parece que... Peraí, eu acho que o ruído acabou. Deixa eu ver. Eu espero que sim. Vamos lá. Melhorou? Tá melhor agora, tá melhor. Eu acho que agora a gente pode voltar e vai estar bem. Olá, gente! Que bom que vocês estão aparecendo. O pessoal já está entrando novamente. Agradecer a todos que estão aqui conosco. Vamos fazer uma breve apresentação, né? Estamos aqui, eu e a Janaína, conversando com a minha amiga maravilhosa, Milene, conseguiu encaixar aí na agenda essa horinha para vir conversar com a gente sobre um assunto muito, muito importante num dia tão especial como hoje. Não é verdade? Então, acho que isso vem muito de encontro que a gente precisa ouvir, né, que as mulheres estão precisando ouvir para identificar né, problemas em sua relação, para que consigam aí, né, se reestruturar emocionalmente, que é tão importante. Mi, vou passar a palavra para você. É toda sua. Tem gente, o ruído continua. Ei, Jesus, esse ruído. Deixa eu ver, deixa eu colocar o fone, tá muito forte. Tá, voltou, que eu também tô escutando. Ele tinha parado, agora voltou. Eita, nós. Vai acontecer, gente. Esse negócio vai acontecer. Agora tá mudo, não tô te escutando. Não tô te escutando, tá mudo. Mas o ruído acabou. O ruído acabou, mas tá em silêncio. Não tinha ruído e você não me ouvia. Agora voltou. Não tinha ruído, mas eu não te ouvia. E agora eu te escuto, mas tem ruído. Tá, eu vou ficar com o fone conectado enquanto você fala para não ter ruído, beleza? Porque a palavra vai ser toda sua. Quando a gente for bater papo, eu tiro, tá bom? Ah, tá, pode ser. Aqui tá me dizendo, ó, quando só a Milene fala, não tem ruído. Então deve ser alguma coisa aí. Não sei. Exato. Vou deixar só você falar. Hoje é só sua palavra. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai ser muita responsa aqui. Minha gata. Ó, vou colocar. Fica tranquila. Quando a gente for trocar aqui, eu tiro. Porque, na realidade, é mau contato, né? A tecnologia, quando não quer funcionar, ela não funciona. Simples assim. Sim, é verdade. Infelizmente, é verdade. O ruído tá um pouco mais baixo, estão dizendo. Eu tô muito feliz, gente, de estar aqui nesse dia tão especial, Dia das Mulheres. Gratidão demais por todos que estão aparecendo aqui. E nós vamos abordar um assunto que é muito importante, extremamente importante. Informação é tudo, né? Quando a gente fala sobre abuso, sobre violência doméstica, que, né, infelizmente, nossa sociedade, né, principalmente a estrutura em si só, é como se o abuso e o ruído tá muito forte. Eu tô te escutando. Eu tô escutando o ruído, gente. Vocês estão escutando o ruído? Porque eu tô escutando. Tá? Uhum. Tô escutando bastante o ruído. Agora melhorou. Não tô escutando. Agora sim, acabou. Vai ser como um monólogo. Tá com eco? Parou, o ruído parou. Eu também parei de escutar o ruído. Então agora nós vamos, gente. Vamos voltar. Agora tá ok. Obrigada por vocês estarem aí falando, dando os feedbacks. Então vamos que vamos, gente. Eu não me preparei bastante
para essa live, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que eu sei, sobre minha experiência, sobre, né? Muita gente não sabe, porque eu ando realmente na labuta, né, diária de trabalhar como... Eu tô fazendo de tudo, eu sou mil e uma utilidades, né? Trabalho como modelo, eu estudo, eu tô fazendo uns projetos sociais, ambientais, né? Eu estudo sustentabilidade, gestão ambiental e sou terapeuta também. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então tem muita gente que não sabe disso. Então eu vou deixar isso aqui, porque muita gente não sabe. Eu vou começar a atender. Essa live vai ser muito importante para esse recomeço, porque por um tempo eu fiquei parada, né? Por meus próprios motivos. Eu precisava de um tempo para me resgatar. E aí agora eu vou recomeçar tudo de novo. Então eu gosto muito desse assunto, porque é um assunto extremamente importante nos dias que a gente vive, onde há informação que, né, as estatísticas são horríveis. Entre cada 3 mulheres, uma pelo menos vai sofrer ou sofrer algum tipo de abuso na vida. Então é muito triste. E o abuso, ele não vem só físico, né? Isso é a parte mais importante que a gente precisa falar sobre. O abuso, ele vem em várias formas, das quais a gente não sabe quando a gente está vivendo, né? Tem abuso financeiro, tem abuso intelectual, tem abuso psicológico. E geralmente esses abusos são muito difíceis de identificar quando está vivendo. Porque a gente, né, cresceu numa sociedade que parece ser normal escutar, né, piadas, escutar comentários que te colocam para baixo. Mas a gente precisa ter certeza que quando a gente está num relacionamento, ele tem que ser pra gente se sentir bem, né? Tem que ser um relacionamento que te traga benefícios de várias formas, né? Você tem que se sentir bem, tem que se sentir no seu melhor, no seu melhor. E quando você tá no relacionamento e você começa a se sentir em dúvidas, você começa a se colocar para baixo, a pessoa vai te colocando para baixo aos pouquinhos, é a hora da gente abrir os olhos e ver que tem alguma coisa ali que não tá certa. E a gente cresceu também, né, nessa sociedade, ensinadas a perdoar, né? A entender que é assim mesmo, os homens são assim, e a gente precisa realmente parar com isso, colocar limites. E, Jana, você quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Tô sentindo que é um monólogo. O celular, porque o top dele... Tá me ouvindo? Tô escutando. Tá. Eu estava concordando, porque é tudo perfeito o que você falou. Eu tenho uma outra perguntinha aqui, mas eu quero que você dê uma introdução maior, falar um pouquinho do... Você falou da questão dos números, que é muito importante. A questão do abuso emocional pelos outros. Como é difícil a pessoa identificar quando ela vive aquilo. Então, eu acho que esse é o ponto crucial, porque muitas vezes a pessoa não sabe, né? Não sabe como sair daquele enredo, não sabe que aqueles sinais ali são que ela está sofrendo abuso e leva aquilo até uma depressão, né? Pode levar lá até uma depressão, certo? Sim, claro. O negócio, quando você está vivendo, eu acho que, de novo, Chiane, acho que você tem que fazer desligar de novo. Eu vou desligar. Eu vou ligar aqui novamente. Sim, é exatamente isso. Acho que uma das peças principais de quando você está num relacionamento abusivo é que muitas vezes você nem sabe que tá. E aí é o choque, né? Porque você vai vivendo, você vive um ciclo que eu acho extremamente importante a gente falar sobre o ciclo do abuso, que é até fácil, eu acho que a gente precisa entender como funciona. A primeira coisa, você encontra um cara, o cara parece um príncipe, e ele vai fazer de tudo para te conquistar. E aí, uma das red flags que a gente fala, né, de bandeiras vermelhas, é a gente saber que não tem como você conhecer uma pessoa em um dia e essa pessoa já dizer que você é o amor da vida dela. Se o cara faz isso, a gente já é um sinal pra gente ficar atenta que as coisas não são bem assim, né?
Então, assim, o primeiro sinal é quando as coisas começam a ir muito rápido. O cara já diz, nossa, você é o amor da minha vida, quero casar contigo, e começa a te tratar como uma princesa. E aos pouquinhos você vai acreditando naquela situação e ele vai tendo autonomia sobre você. Aí ele vai te podando, né? Ah, mas vem fazer minhas coisas, vem conhecer os meus amigos, vem fazer. Você tá entrando no mundo dele. E de repente ele aos pouquinhos vai te tirando do seu próprio mundo, vai afastando a sua família, seus amigos, começa a ficar com. Geralmente os caras também são. Esses caras abusivos são muito ciumentos. E começa. Quando você tá numa trap, você tá presa, realmente presa numa gaiola sem perceber. Porque você realmente acredita que aquele cara é o amor da sua vida. Então, assim, primeira coisa que mulheres deveriam ficar muito atentas. Quando existe muita perfeição, o cara parece ser muito perfeito, a gente tem que olhar para essa perfeição. Será que é perfeito mesmo? Será que é isso tudo? Então, assim, gente, fique atento. Segundo sinal que eu falo, que eu costumo dizer muito. Tá me ouvindo? Se o cara fala da ex. Oi? Oi, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você vai, nesse ponto aí, você tá falando dos ciclos, né? Que a gente já tá Quando entrando ele naquele. começa, esse é o ciclo, a primeira parte do ciclo, é a perfeição. Isso. Tá ótimo. É isso que eu ia falar, né? De toda essa sua experiência em trabalhar com mulheres assim, aí você identificou esses ciclos do abuso emocional no relacionamento, certo? Exato. Esse é o ciclo, é a primeira parte do ciclo, que eles chamam de love bombing, que é quando o cara é perfeito, aparece, né, um príncipe na sua vida e aos poucos ele vai mostrando quem ele realmente é. E quando você vê, você já tá você já tá preso naquele ciclo. Aí ele começa, né, a se mostrar, a ser ciumento, a te controlar. Pode controlar sua roupa, pode controlar com quem você fala, fica, né, preocupado com as pessoas ao seu redor, começa a te afastar das pessoas, né? Aos pouquinhos ele vai, e é muito singelo, que a mulher muitas vezes nem percebe que está acontecendo, porque ela acha que é um cuidado a mais, sabe? Então ela nem percebe, ela tá entrando sem saber o que está acontecendo. Outro sinal muito importante quando vocês vão, né, quando vocês vão no primeiro encontro com o cara. Gente, se o cara geralmente fala que a ex é doida ou que a ex fez aquilo, olha, já é um sinal pesado, porque isso mostra que ele não toma responsabilidade das suas próprias ações. Porque uma coisa é a mulher ter feito alguma coisa errada no passado, porque existe sim, claro, mulheres que, né, homens, enfim, mas todo mundo tem uma parcela de culpa. Então, assim, qual foi a parcela de culpa dele no relacionamento anterior, de não ter dado certo? Se ele só culpa a ex, já é um sinal que, né, ele não tem muita responsabilidade afetiva das coisas e nem a responsabilidade das próprias ações. Então, assim, já é um sinal também. Voltando ao ciclo do abuso. Aí ele começa com love bombing, perfeição. Aí ele vai aos pouquinhos mostrando quem ele é. E aí você começa a contestar, a falar, ei, peraí, mas por que esse ciúme doido? Ei, peraí, por que você tá duvidando de mim desse jeito? O que tá acontecendo? Aí ele começa, né? Aí você começa na briga, aí ele vê que tá errado, né? Aí ele tenta contornar, fala que vai mudar e volta com love bombing e vai indo. E vai nesse ciclo, ele não para. Porque é sempre assim, é momentos de felicidade, aí momentos terríveis de briga, e aí momento de felicidade e de briga. Então, o que acontece no corpo da mulher, fisicamente, quando isso acontece? Há hormônios que vão, né, aquela coisa, né, por isso que o relacionamento abusivo, ele é viciante, literalmente, é como se você estivesse vivendo constantemente com abuso, é como se fosse uma droga, literalmente, algo que realmente te vicia, porque fica nesse ciclo. Então, a mulher, né, ela libera na raiva, ela libera lá a adrenalina, todos aqueles hormônios de estresse, aí depois faz as pazes, vem a ocitocina, a felicidade, e vai criando uma adição mesmo. Por isso que muita gente fala, né, que não tem noção de que é estar no relacionamento abusivo, culpa a mulher e diz, a mulher gosta de apanhar. Até lá porque ela gosta de apanhar. Mas não é bem assim, gente.
esse abuso emocional, às vezes físico, todo tipo de abuso, ele tem raízes muito profundas. E é a mesma coisa de você estar com uma dependência química. A dependência emocional é de fato difícil, é de fato, ela realmente existe. E só porque a gente, quando é questões da mente, a gente tem a tendência a julgar, né? Porque a gente não vê. Se fosse uma dependência química, a gente iria até entender, porque tem a dependência química ali, você vê que a pessoa está usando algo material ali, né? Mas a dependência emocional é muito forte. E o relacionamento abusivo, ele não te traz só apenas dependência emocional. Existe dependência financeira, muitas vezes. Existe outro. Ele vai aos pouquinhos te podando, tirando as suas capacidades, né? A sua autoestima, a sua capacidade de entender o mundo. E isso vai afetando você não só mentalmente. Afeta seu sistema cognitivo. Isso é comprovado que afeta seu sistema cognitivo. As mulheres que estão vivendo relacionamento abusivo, fisicamente, elas começam a adquirir síndromes, depressão. Vai aparecendo tantas outras coisas fisicamente no corpo que faz com que fique mais difícil sair desse relacionamento. Por isso que a mulher precisa de muito apoio, muito suporte, porque não é fácil, gente. É uma dependência e ela precisa de amor. Por isso que a rede de apoio é muito importante para sair desse ciclo de abuso. Mi, você falou da questão da pessoa, né? Da pessoa julgar. Eu fiz até semana passada uma live sobre isso. E realmente é muito fácil julgar, apontar o dedo. E normalmente, como você acabou de falar, o parceiro, ele na frente de todo mundo é um anjo, né? Esses abusos, eles são às escondidas, certo? Exato. O que acaba fazendo com que a pessoa se saia como louca, literalmente. Exato. E é proporcional. Eu já vivenciei situações onde a pessoa, ela dentro de casa é uma coisa, fora é outra, aí a pessoa começa a fazer piadas, começa a fazer comentários para você perder realmente o juízo na frente dos outros, para depois ele contar para os amigos, tá vendo como ela é doida? Tá vendo como ela é explosiva? Tá vendo como ela é assim? Para te colocar como doida mesmo. Isso é uma coisa que os homens vêm fazendo desde que o mundo é mundo, né? As mulheres, quando elas sentem que tem alguma coisa errada e elas vão ali conversar, ela é sempre colocada como louca, como exagerada, como ciumenta demais. E aí eles usam isso, né? Isso também tem a questão que eu até falei há um tempo atrás nos meus stories sobre o gaslighting. Que toda mulher deveria também saber o que é o gaslighting. O gaslighting é essa técnica, essa tática de manipulação que os homens têm, que é de abuso psicológico, de você saber qual é a verdade, você falar pra ele e ele dizer na sua cara que não é verdade, pra te fazer enlouquecer. Isso acontece muito. Estratégia de manipulação, é isso? Isso. Uau, existem muitas, gente, muitas. Inclusive, se você estiver lidando com uma pessoa que é narcisista, uma pessoa que existem muitos narcisistas por aí. E é fácil de identificar um narcisista, porque geralmente é aquela pessoa, como você falou, uma pessoa extremamente carismática, bem-sucedida, que lá fora é cheio de amigos, é uma pessoa extremamente que chega e ilumina realmente o lugar que tá. E você pensa, nossa, essa pessoa é maravilhosa, né? Mas essa pessoa, ela realmente tem, às vezes, a tendência a falar só dela, é sempre só ela. E aí também é um sinal que a gente atenta quando o cara se sai com o cara e só fala dele o tempo todo. Quem ele conhece, o que ele faz, papapá, ele não quer saber de você. Atente os sinais. Isso uma bandeira vermelha. O que você falou sobre o vício também vem muito de encontro que eu venho conversando com as pessoas da questão do padrão vibracional. Eu acho que nós nos conhecemos justamente no momento maravilhoso, estávamos cuidando da nossa energia, e é mais ou menos isso, né? Quando a mulher ela está nesse momento denso, sofrendo esse abuso, todo o seu organismo realmente, né, produz toda essa química
E é vício, né? E ele produz cada vez mais e mais, e fica cada vez mais difícil sair realmente de uma situação dessas, né? Quais são o que você orienta, assim, como primeiro passo para a mulher que identificar de estar no relacionamento abusivo, né? O que ela deve fazer, assim, de imediato para conseguir se livrar dessa relação? Primeira coisa que eu acho, né, que eu realmente vejo que a mulher tem que fazer, ela tem que fazer uma lista de coisas, escrever mesmo, escreve, gente. O que essa relação tá me trazendo? Como é que eu sinto? É isso que eu quero? Sabe, assim? Você se pergunta, é isso que eu quero? Essa pessoa me faz sentir assim? Porque a gente tem uma tendência de romantizar as coisas, né? O cara, ele faz, dá mais o ciclo do abuso, né? Que o cara, ele faz coisa errada, depois ele te enche de amor, faz coisa errada, te enche de amor. Então, assim, esse amor é realmente, ele tá valendo a pena depois de tudo que ele fez? Faz uma listinha dos prós e dos contras, sabe? Assim, e começa a se questionar. E começa a pensar o que você quer, o que você merece. É isso. Também começa a analisar se você se perdeu. Porque é muito comum, isso é fato no relacionamento abusivo, você se perder de si mesma. Chegar e falar, meu Deus, quem eu sou? Porque você para de viver a sua vida para viver a vida do outro. Tipo, quem sou eu? Assim, começa a ver se você está se perdendo, se isso está te trazendo benefício, se você está se sentindo mal. Começa a analisar tudo isso, ver se realmente esse relacionamento é o que você quer, é o que você merece. Depois de fazer isso, o mais importante é rede de apoio. É falar com amigos, amigas, é conversar. Porque uma das outras razões, né, que mantém uma mulher no relacionamento abusivo é a falta de apoio, é se sentir sozinha, é achar que não vai ter, que ela não tem futuro, que ela não é capaz, sabe? Isso é muito comum, esse sentimento. Então, se você tá se sentindo assim, fala com uma amiga, fala com a sua família, conversa sobre os sentimentos. E aí você vai ver que tem muita gente sim que te ama, que vai te apoiar e que você não tá sozinho nessa. Porque só quem viveu sabe o quão difícil é sair. Essa é a parte mais difícil, é sair. E para sair você precisa de apoio. Mas para você pedir apoio, você tem que saber que você está vivendo um relacionamento abusivo. Porque muita gente nem sabe que está vivendo. Então, assim, é importante a gente se identificar, se conhecer, saber o que você quer, o que você merece, sabe? Porque geralmente o abusador, ele quer te dar o que você merece, né? Ele quer dizer o que você merece. E você tem que saber o que você merece, né? É muito comum a gente perder o nosso auto-amor, a autocompaixão, a gente sai de um relacionamento abusivo achando que a gente não é capaz de fazer nada. Porque a pessoa, aos pouquinhos, ela vai te tirando tudo. Aos pouquinhos ela vai te tirando. E emocionalmente, psicologicamente, é muito difícil. Porque você não tem como comprovar. Você não tem como identificar, você não tem como... Então, assim, ainda mais quando o cara, né, de fora parece uma coisa, mas dentro é outra. Então, para mim, um abuso psicológico, mental, ele é um dos piores, de verdade, porque você não consegue ver. Você não vê e ele é muito singelo. Ele não é assim... Ele não é escancarado, sabe? É aos pouquinhos. É o cara dizer pra você, nossa, você é a mulher mais linda do mundo, você é a minha deusa, você é a mulher da minha vida. Aí, de repente, ele vira e fala, ah, mas peraí, olha, você tem que malhar, ó, tem uma ruguinha acontecendo aqui. Aí você começa a ficar confuso. Será que esse cara realmente me ama? Sabe? Será que ele não tá... E aí seu cérebro começa, né, a literalmente enlouquecer. Por isso que é muito comum. Inclusive, eu tive essa conversa com a Adriana, que também estava no nosso retiro, Jana. E ela me contou umas histórias, né, que ela conhecia algumas mulheres que passaram por essa situação. E a mulher que tem tendência à esquizofrenia ou tendência à depressão, qualquer tipo de transtorno mental, quando ela está no relacionamento abusivo, a tendência é que realmente aquele transtorno apareça. Porque ele realmente, ele mexe com a tua mente, mexe com a tua forma de ver o mundo, com a sua autoestima. E não tem coisa pior do que isso. E você nem
sabe que tá vivendo isso, sabe? Você acha que ele cara te ama. Porque ele fala pra você que você é a mulher mais especial do mundo, que você é linda. E aí, de repente, ele te trata de uma... Assim, as palavras não condizem com as ações. E aí você Sim. vai ficando confusa, vai enlouquecendo, vai perdendo a sua noção de quem você é, o que você quer, se você se ama. É muito complicado mesmo. Só É que triste, né? É bem triste. Você falou das mulheres que começam a adoecer. Nosso corpo é mensageiro da nossa alma, né? Então, sem dúvidas, quando não tá legal, quando tem essa vibração intensa, sem dúvidas, o nosso corpo ele começa a adoecer. E aí é uma engrenagem, né? Se você não parar e cuidar. E você falou como identificar, como sair, e assim, a rede de apoio é muito importante estar ali. Mas existem também as mulheres que não querem enxergar aquilo. essa é a questão. Eu acho que nenhuma pessoa, em sua sã consciência, vai É, querer ser abusada. Isso sim, é o que eu penso. A pessoa que está vivenciando um abuso, ela está naquele... É porque ela realmente, ela tá doente. Ela tá adoecida, sabe? Porque ninguém quer viver no nosso... Ninguém quer ser tratado assim. Se tá acontecendo é porque essa pessoa está adoecida. E outra coisa que eu deixei de falar, que é um ponto muito importante no ciclo do abuso, quando ele começa ali a ser o príncipe, o perfeito, geralmente os caras que são assim, né, narcisistas, eles estudam as vítimas. Então eles pegam os pontos fracos, os pontos vulneráveis dela. Então o que acontece? Ele percebe quais são as necessidades dela, seja algum trauma que ela teve na infância, seja alguma coisa que ele sabe que ela precisa, e ele vai começar a dar aquilo ali para ela, sabe? Então, se a pessoa teve problemas com o pai no passado, né? Tem aquela necessidade paterna, ele vai ali suprir aquela necessidade de alguma forma. Eles camuflam, eles fazem mímica da pessoa, eles usam um reflexo. Então, assim, eles vão se moldando de acordo com a necessidade daquela pessoa, da vítima. Então, é assim, a mulher quando tá nesse abuso, nesse ciclo, esse cara, aos pouquinhos, ele tá dando um pouquinho do que ela precisa. sim. Você entende? Então, tem ali uma falta que aquela mulher tem e que ele tá suprindo. Então, é muito importante ela identificar essa falta também. Só que muitas mulheres não identificam porque elas nem sabem. Então, assim, realmente algo que é doentio, né? A pessoa que está sendo abusada, ela está doente. E ela precisa de ajuda, né? Eu sei que é difícil hoje em dia, né? Com a crise, tem tantas mulheres que são dependentes financeiramente, né, dos homens. Então fica difícil ter acesso a ajuda psicológica. Esse, Oi? esse seria o ponto, eu acho que bem forte seria a questão financeira, porque como você falou, ele vai minando tudo até a mulher ficar extremamente dependente. E o financeiro é algo que prende demais, certo? Prende. Muitas mulheres continuam em um relacionamento abusivo por estar presas justamente pelo financeiro, seja filhos, né? Também filhos prendem muito. Então, assim, tem uma dependência ali que ela precisa ser identificada, ela precisa ser tratada. Então, assim, para chegar no ponto raiz, é preciso de algo mais profundo, é preciso de uma ajuda profissional. Então, essas mulheres geralmente não têm. Por isso que é tão difícil sair. Já é difícil sair quando a gente já tem ajuda. Imagina quando você não tem ajuda. Então, assim, é algo que é difícil. Eu, particularmente, com a minha vida, com as minhas vivências, e com tudo que eu vivenciei, né, de mulheres ao meu redor, eu nunca mais julgo uma mulher quando ela tá vivendo um relacionamento onde ela apanha, onde ela tá ali presa e ela não sai. Porque realmente é muito difícil sair. É muito difícil identificar, é muito difícil entender, é muito difícil
aceitar também, sabe? Porque você realmente acha que o cara te ama, acha que aquilo ali é normal, né? Que talvez seja outra coisa também que é muito importante a gente falar sobre isso é a empatia da mulher, né? A mulher, por ela ter de nascença esse instinto materno tão grande, essa empatia de sempre ver o lado do outro, eu li um artigo muito interessante que fala a empatia das mulheres é a grande causa do feminicídio, né? Porque a gente vai sempre acreditando que o cara vai mudar, que o cara que você consegue ajudá-lo, porque geralmente também eles vêm com esse... Uma verdade que choca, que dói, mas é verdade. É verdade, a gente tem essa mania de querer ajudar, desse instinto maternal, de entender, ai meu Deus, ele agiu assim porque ele também teve o trauma dele lá no passado, eu posso ajudá-lo, e nanana. E aí quando você vê, você tá de novo no ciclo, porque você começa a acreditar que as pessoas mudam, porque a gente muda, né? Realmente a gente pode mudar, se você quiser mudar, você muda. Sim. Mas isso é você. Eu posso mudar, mas eu não posso mudar o outro. E isso é um ponto muito importante que as mulheres deveriam saber, de fato, que, minhas queridas, vocês não vão mudar homem nenhum. Ninguém muda ninguém, né? Ninguém muda ninguém. Você pode só se mudar. Você pode mudar a sua percepção de mundo, mas você não pode forçar o outro a mudar. E, assim, se o cara faz a mesma coisa, ele fala que vai mudar e ele repete, né, 3 vezes, 4 vezes o mesmo erro, isso aí já não é... Isso aí é manipulação. Então, assim, fiquem atentas, porque a pessoa que fala que vai mudar e não muda, isso é uma tática também de manipulação. E você vai caindo nessa. Então, assim, pesquisar, gente. Pesquisar, tem vários livros, eu posso também deixar depois vários livros e artigos que falam sobre isso. Porque eu acho que... Teve uma pessoa que solicitou aqui se tem algum livro sobre os ciclos do abuso. Depois, se você tiver uma indicação, seria interessante colocar, porque é um assunto, como você falou, a gente tem que sempre estar sendo abordado, sempre conversar para ter o start, né? Porque quem vive nem sempre tem essa noção. E é preciso falar para a pessoa, peraí, comigo, isso acontece comigo. E, né, para que saia, é como você falou, né? Realmente, eu coloquei uma questão bem chata, né? Complicada, falar assim, e a mulher que não quer. Realmente ninguém quer sofrer, mas ela não tem a consciência que ela está sofrendo. Para ela aquilo é normal, né? Normal. Pra ela tá fazendo algo bom, ela tá preocupada com o cara, ela quer ajudar o cara. Entendeu? A gente com essa nossa empatia, essa senso de maternidade, a gente tá ali sempre vendo o lado bom, e esse lado bom, a gente não pode ficar vendo só o lado bom e ficar romantizando. Não tem como. É só a gente pensar diário, né? Todos os dias, sempre há casos, né, de feminicídio, e a tendência é só crescer, né? Porque, infelizmente, os homens, eles, né, acabam, né, tendo essa... Como é que é o nome do... Gaslighting. O gaslighting. Isso foi novidade. Eu vi o seu stories, eu lembrei agora, falando sobre isso, sobre manipulação. Isso é bem perigoso. É que seria o killer, né, Milene? Literalmente. Mas sabe que mas sabe que tem muitos caras que fazem sem saber que estão fazendo. Tipo assim, não necessariamente... Eles não têm consciência, é isso? Alguns têm, outros não, né? Depende depende do problema. Da mentalidade, é óbvio. Mas naturalmente, os homens fazem muito isso. Assim, sabe que é muito comum a mulher pegar o cara indo, tá ali, tem coisa errada, tá cheio de errado, e aí ela vai perguntar e o cara vai negar, sabendo que tá traindo. Isso é gaslighting. Porque a mulher, ela tá sentindo ali que tem alguma coisa errada, tem traição, o cara meio chora, faz o escândalo dizendo que nunca te traí, não te traí. Isso é manipulação, isso é mentira, isso é gaslighting. Sabe? Então, isso é muito comum, infelizmente, né, na sociedade. Muitos homens, né, homens brasileiros, inclusive. O brasileiro tem muito isso de trair,
e achar que é normal, né? É, cultura, né? Cultural isso de trair. E, então, e não tem que ser assim, gente. A gente tem que ser honesto. Se você tem um relacionamento e você é uma pessoa que é monogâmico, que é para ser leal, você tem que ser. Senão, se a mulher começa a ver que tem alguma coisa errada, ela começa literalmente a enlouquecer, porque ela vê que o cara tá falando com 50 mulheres, mas na cara ele vai lá e nega. Isso é gaslighting, né? E isso é muito cultural dos homens fazer isso. E eles se protegem. Então, assim, não necessariamente o cara tem que ser doente mental, algum problema, né, psicológico, psiquiátrico. Infelizmente, a sociedade em si, na estrutura de como ela ainda, né, sustenta esse tipo de abuso, de manipulação. Abuso é manipulação. Mulher nenhuma merece viver num relacionamento onde ela está sendo traída, ela está sendo enganada, ela está sendo... Gente, isso não deveria ser assim. Sabe? Nós não temos que aceitar isso. Não mesmo. Tem que saber o nosso valor e aceitar de acordo com o que a gente merece, sabe? Sim, sim, sem dúvidas. Eu concordo e todos que estão aqui, nós estamos aqui para uma vivência feliz e, infelizmente, acabamos encontrando, né, situações, pessoas que não são contribuição. E, de alguma forma, vai trazer ensinamento, né? Vai trazer ensinamento, porque, por exemplo, tudo que você vivenciou com as pessoas que você encontrou aí mundo afora, te trouxe toda essa experiência para você vir aqui ensinar, né? Para você agora que está recomeçando, como você falou lá atrás, essa jornada linda, maravilhosa, e trazer tudo isso. E assim, a gente tem que olhar sempre com um olhar, né, de aprendizado, para tocar para frente, né? Sem mágoa. Não é tão fácil, mas seguir em frente, porque senão a gente também não pode ficar ali, né? Alimentando o que não nos faz bem. Mas, sem dúvidas, assim, identificar esse ciclo. E o crucial, o ponto final desse ciclo é quando a mulher está extremamente dependente e ela não tem mais força para nada, né, Almir? Exatamente. Tá totalmente dependente, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja... Ela tá totalmente desgastada. Ela não consegue ver outra solução. Aí ela vai continuando, vai perdoando. E aí o ciclo continua cada vez mais forte e a mulher cada vez mais adoentada. Aí ela, né, fica cada vez mais adoentada. Aí é onde as doenças físicas aparecem. É comprovado que, né, depressão, diabetes, doenças, síndromes. Existem tantas coisas que a mulher vai adquirindo que passa do mental e vira físico. Então, assim, é importantíssimo a gente identificar tudo isso. E parar. E parar, mas a gente tem que sair sozinha é quase impossível. A rede de apoio é extremamente importante. Por isso que é muito importante, não só mulheres que vivenciaram os abusos, mas também mulheres que ainda não vivenciaram, mas ter essa rede de apoio, de não julgar uma outra. Porque a gente tem uma tendência muito grande de, como você falou, apanha porque gosta. Por que não saiu antes? A gente está sempre contestando a vítima, né? A gente está sempre perguntando. Tá chiando de novo, Janaína. Tá. Tá. Melhorou? Parou. Parou. Então, assim, a mulher, ela tá sempre... se ela denuncia, se ela não denuncia, se ela sai, se ela não sai, ela vai ser sempre questionada. Ela vai ser sempre... Por que você não saiu antes? Como é que aconteceu isso? Como é que você deixa... Mulher, ela apanha porque ela gosta, tá lá porque ela gosta. Ela não tá vendo. A gente tem uma mania muito grande de julgar umas às outras. E nesse momento, a gente precisa realmente segurar a mão uma das outras. Porque relacionamento abusivo é muito difícil de sair. É muito difícil de entender. É muito difícil de aceitar também, sabe? Porque a mulher, quando ela sai, porque quando ela tá ali no meio, eu falo, quando ela tá na tempestade, ela não percebe. Ela vai vivendo. Quando ela sai, é um baque. Que ela fala, meu Deus do céu, como eu não vi isso antes. Sabe? Tem uma analogia muito interessante que uma amiga minha me falou, que é a do sapo. Se você coloca o sapo diretamente numa água quente, ele não vai entrar nessa água fervendo, ele vai pro ar.
Mas se você coloca o sapo dentro de uma panela e aos pouquinhos você vai esquentando aquela água, o sapo ele vai morrer cozido e nem vai perceber que morreu. Então, quando você está lá no meio, você não percebe. Mas a dor que a mulher sente por si só, quando ela sai desse relacionamento, é um baque, porque você realmente não via as coisas. Ou se você via, você justificava porque você achava que, é normal, o cara tem os traumas dele, enfim. Então, assim, a mulher precisa de apoio, ela não precisa ser julgada. Inclusive, julgada por outras mulheres, sabe? Então, assim, por isso que ter essa informação, essa noção de que eu, sinceramente, não acho que nenhuma mulher quer viver relacionamento abusivo. Ninguém quer ser isso. Ninguém quer ser apanhado. Ninguém gosta de apanhar, gente. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ser abusado. Tá acontecendo é porque essa pessoa tá adoentada. Então, tá na hora da gente pegar na mão uma da outra e falar, epa, mana, esse cara tá te tratando mal. Não tá legal. Eu vou te ajudar. Se você precisar de suporte, eu tô aqui pra você. Você não precisa contar só com ele. Porque se não fosse assim, se não fosse outras mulheres, né, dando suporte, se não tivesse, é impossível você sair, porque você por si só se julga. Aí tendo a família se julgando, tendo, né, porque a mulher por si só ela se sente culpada. Ela fala, como eu deixei isso acontecer? Né? Tem o próprio julgamento, o julgamento do que os outros vão pensar, tem um pouquinho de ego, de orgulho, tem tudo um pouquinho, né? Exato. E a vergonha deve ser muito grande também, né? Sim, a bagagem já é pesada para essa mulher. Ela já está se culpando, ela já está se sentindo péssimo, porque ela se colocou naquela situação sem perceber que ela estava se colocando. Então já é tão difícil para ela. E aí, se você tem a sua família e os seus amigos te julgando ainda, né? É complicado. Então, por isso que essa rede de apoio, ela precisa ser enfatizada. Acolhedora, né? Tem que ser acolhedora, tem o apontar do dedo, o que aconteceu, ela não, né, tinha consciência. Eu acho que muito disso acontece também quando a pessoa, quando a mulher está extremamente carente. E aí ela acaba... Tem vários fatores, né, que levam a mulher para isso aí. É a carência, é a falta, é os traumas infantis, é os problemas da vida passada que ela teve. Então, o cara, ele vai suprir aquilo, ele vai dar aquilo que ela tá faltando nela. E a gente sabe que quando a gente tá curada, a gente tem tudo que a gente precisa. A gente não precisa procurar nos outros. Mas pra gente ter essa noção, demora. Né? Demora. Uma vida de terapia é uma vida de autoconhecimento. Então, assim, o cara, ele tá consciente porque ele tá dando pra ela o que tava faltando. E ela vai ficando ali, porque toda mulher, ela quer ser amada. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser cuidada, toda mulher quer ter o espaço, quer ser apreciada. E, geralmente, quando você teve uma infância muito difícil, onde essas coisas eram privadas, né? Tipo, você não tinha uma mãe, um pai que te supria tanto com amor então essas necessidades que você não teve na infância, você vai buscar na sua vida adulta. E se aparece um cara que tá te dando tudo isso, você fala, ai meu Deus, um príncipe. E aí você tá lá, entra dentro do ciclo, dentro da cadeia ali, né? Então, a gente precisa entender o que se passa, né, num todo um sistema para aquela mulher naquilo ali, e não ficar julgando, porque eu vou te dizer, a mulher por si só, ela já se sente extremamente culpada. Ela sai dali culpada, ela fala, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu deixei alguém me tratar assim? Você começa você se automutila. E aí, quando você não precisa de amigos e de família te mutilando mais ainda, te perguntando, mas por que você não saiu antes? Como é que você não precisa disso, você precisa de apoio. Então, assim, essa live é muito importante para não só mulheres que passaram relacionamento abusivo, mas para mulheres em geral. Dar suporte uma para outra, sabe? Não largar a mão, porque é muito difícil, gente. É dependência emocional. E é como uma dependência química. Sim, eu vejo, quando você fala, eu vejo, né, por você ter vivenciado isso, né, com mulheres, com toda essa experiência, você sente isso, né, você teve a empatia de sentir isso, e realmente a importância de passar isso é muito grande,
Porque aí tá aí, né? A gente vê mulheres perdendo vida, e se a gente tiver empatia de acolher, ao invés de apontar o dedo, como muito se vê também, nossa, como assim, né? Como você mesmo já falou aí, já mencionou, se a gente tiver esse carinho com a outra pessoa, já é um ponto, né, gente? O que passou, passou, a mulher ela já sofreu muito, né? A gente tem que ajudar a identificar que ela está nesse relacionamento abusivo e ajuda levando a um terapeuta, né? E aí seria legal a gente pontuar. É claro que existem aí mil maneiras de terapias, mas alguma em especial que você fala, olha, essa daqui é muito legal. A gente sabe que a mulher ela tem que parar, respirar, né? E se dar o tempo necessário para se curar. E não precisa ter pressa, né, Mi? Porque tem gente que acha que é assim, né? Não, nunca é. Não é assim, né? Nunca é. Não, a cura é até, se você, dependendo, por exemplo, se você viveu 8 anos, 10 anos no relacionamento abusivo, você conseguiu sair, você tem que entender que foram 8, 10 anos daquele mesmo ritmo. Você acha que você vai curar em um ano? Pode ser que você cure, mas vai demandar tempo. Não é de um dia para o outro, sabe? Então, assim, tem que ter paciência. Familiares têm que ter paciência, amigos têm que ter paciência, porque não é uma dependência, porque a gente sabe que dependência química é difícil. E a dependência emocional, ela é tão difícil quanto, porque é uma dependência, um transtorno que a pessoa está vivendo e ela precisa de ajuda. Então, assim, ter paciência consigo mesma. Também é muito importante praticar o auto-perdão, sabe? Isso é bom. Você, por várias razões, você não é a mesma de antes. Então você não via o mundo da forma que você via antes e entender que isso é normal e que você nunca é a culpada, sabe? Porque a gente se sente muito culpada. Meu Deus, como eu deixei isso acontecer comigo? Mas você não tem culpa. A culpa é da pessoa que está usando da sua boa vontade. A culpa é da pessoa que está te enganando, que está mentindo, que está manipulando, que está te abusando sem você perceber. Se tiver algum culpado, o culpado é essa pessoa, não você. Então, entender que você foi sim vítima, mas você não tem que viver sendo vítima. Você pode ser uma sobrevivente e sobressair daquilo tudo que fizeram contigo. Mas entender que você não foi a culpada. Você foi vítima, sim. Entender que você foi, abraçar essa dor, mas não viver como vítima. Viver como uma sobrevivente e que você vai viver da sua melhor forma e de agora para frente isso não vai mais acontecer. Você vai saber identificar, você vai saber o que é bom para você, o que não é, o que você merece, o que você não merece. As mulheres, geralmente, quando elas saem, elas se resgatam, elas voltam ainda mais poderosas do que elas eram, porque elas realmente entenderam a lição. Geralmente, a lição no meio disso tudo é realmente se amar, porque geralmente as mulheres que têm esse relacionamento abusivo são mulheres que têm problema de autoestima, problema de amor próprio, né? Aquelas faltas que tem, né? Que geralmente aconteceram na infância. Então, assim, é importante a mulher ela entender que agora ela é uma sobrevivente e eu penso que é como uma fênix, sabe? Você teve que ser queimada e ressurge mais forte e poderosa. E, assim, entendendo, tendo essa empatia de que acontece, que é difícil e o seu olhar, o meu olhar para a mulher é diferente agora. Eu acho que toda mulher, ela quer ser amada. Ninguém quer apanhar. Não. Perfeito. Ninguém quer ser abusado. Ninguém. Nem que ser humano quer ser abusado. O que está acontecendo é porque essa pessoa está adoentada. Precisa de ajuda. Né? Então vamos ajudar, não vamos ficar julgando. Vamos colocar a mão, vamos estender a mão. Sabe? Vamos ensinar aquela pessoa, demonstrar que ela tá vivendo um relacionamento que não é o que ela merece. Mas apontar dedos, gente, não. Então fica esse recado aqui do Dia das Mulheres. A gente tem que se abraçar, segurar nas mãos mesmo. E, sabe, é isso que é o mais importante. É esse apoio.
Sim. Que menina. Todas nós temos que ter umas com as outras. Linda, só fala. Toda fala foi perfeita, mas essa última. Ficou mudo, não escutei, Ana. Tá me ouvindo? Melhorou? Cacheado, você está escutando, mas na hora ficou mudo. Eu falei que toda a sua fala foi perfeita e essa última linda, maravilhosa, temos que nos acolher. Nesse dia tão especial que é o dia de hoje, eu acho que foi um presente para quem está aqui com a gente. Eu tenho certeza que foi de contribuição para muita gente. Teve uma moça que perguntou se vai ficar gravada sim, a live. Daqui muita gente. Tá mudo de novo, Jana, desculpa. Tá mudo de novo. Não, perfeito. Melhorou? Melhorou. Ah, então tá. É que meu celular hoje tá de graça. Tá dodói, que nem eu, deixa. Então, Mi, mas assim, foi perfeito o nosso papo, foi muito bom. Você trouxe muita informação, muita coisa legal. Eu vi vários comentários aqui, muita gente parabenizando, uma moça falando que quer falar com você depois. E eu acho que o recado foi dado da melhor forma possível, né? Você, de uma forma simples, de uma forma que entendi. A sua analogia do sapo foi ótima. É exatamente a forma. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Com o sapinho, né? Que tá ali e não tá percebendo. A gente tem que tomar o cuidado de tirar dali, né? Acolher, mostrar que não é bem aquilo. As mãos, né? Sem apontar o dedo. Mi, muito obrigada mesmo por você ter participado comigo dessa live, viu? Muito obrigada pelo convite, Jana. Eu fico muito feliz que mesmo você estando adoentado, você ainda assim continua com a live. Eu fico muito feliz com tudo que aconteceu. Eu fico muito feliz de compartilhar isso, porque a condição, de novo, é importante. Pudera, né, que muitas mulheres não sabem que estão. Então, poder falar sobre isso, escutar essa live, falar, e peraí, tem alguma coisa errada no meu relacionamento que eu preciso rever. Então, assim, é necessário. Então, eu fico muito feliz com isso. Fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade. Pode ter certeza que você ajudou muitas e muitas mulheres que vão assistir aqui, que vão repetir, que vão levar, e que daqui por diante, como você mesmo falou, está iniciando essa jornada linda, maravilhosa. A gente vai te ver mais vezes, né? Falando sobre outros assuntos, sobre esse também, sobre tudo que você conhece, e ajudando nós, mulheres, a nos redescobrir, né? A nos redescobrir, não é verdade? Sim, claro. E é isso, então. Feliz Dia das Mulheres, todas as mulheres. Aproveitem seus dias e... Mi, gratidão mais uma vez. E Deus abençoe, que o universo lhe conceda muitas grandiosidades. E logo, logo a gente se fala de novo. Quem sabe a gente não marca novamente um novo assunto, né? Seu novo projeto, que o seu novo projeto é maravilhoso. Não vou dar spoiler, porque não pode, mas aí depois você me conta se pode, tá bom? Sim, quando eu estiver com ele todo assim, organizado mesmo, eu ainda estou no processo, né, de várias coisas, mas eu vou amar falar dele na live, porque tem a ver com tudo isso que a gente está vivenciando, que a gente falou sobre. Então, eu estou muito, muito feliz. Você pode ajudar quando quiser, é só avisar que você sabe que aqui é todo seu, tá bom? Beijo. Eu agradeço. Um beijo grande. Muito obrigada. Tudo de bom para você e melhoras. Melhoras. Eu já tô melhor. Graças a Deus, já tô bem melhor. Que bom. Ótimo. Tá, e vai ficar aqui. Se perguntarem, vai estar lá no Instagram. E irem assistindo e compartilhando com todos que precisam, tá bom? Ótimo. Um beijo. Tá. Tchau. Beijo.